Muito bem! Comecemos aqui a interpretação dos poemas de Alguma Poesia pelo primeiro poema do livro, cujo título é Poema de Sete Faces. É um poema famosíssimo do Drummond, um dos mais importantes poemas da literatura drummondiana. Então é assim, ó. Ixi, não consegui mudar aqui. É assim mesmo. Quando nascia um anjo torto desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O monte passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Pá! Vamos interpretar então isso daqui. E a interpretação já começa no título, que é um título também irônico. Poema das Sete Faces. O número 7 é um número divino. É um número ligado à perfeição. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Entendeu? Mas também é um número que pode ser associado ao negativo. Vamos pensar nos 7 pecados capitais, né? Então, fica essa ironia aí, esse misticismo que paira no poema. Bom, daqui a pouco eu vou falar melhor sobre a ironia. Vamos analisar o poema inteiro, que no final eu provo para você o caráter irônico. Bom, outra coisa, ele fala em 7 faces e o poema tem 7 estrofes. Tá? Então é como se ele tivesse uma visão prismática da realidade e tentasse, ou pelo menos nos prometesse, se apresentar de 7 maneiras diferentes, cada uma delas em cada estrofe. Em cada estrofe apresentar uma visão de mundo, alguma coisa do tipo. Tá? Aí ele começa, ó. Quando eu nasci, um anjo torto, que vive na sombra. Portanto, o que é um anjo torto que vive na sombra? É um anjo de luz? Não. Se fosse um anjo de luz, ele falar. Quando eu nasci, um desses anjos que vivem na luz. O anjo torto que vive na sombra é um anjo demoníaco. É um diabinho que o amaldiçoou. Não foi um anjo de luz que o abençoou. Foi um anjo de sombra que o amaldiçoou. E disse, vai, Carlos, ser goste na vida. Opa! Então, daqui eu tiro mais uma característica temática do livro. Ó, ele coloca o próprio nome dele. Vai, Carlos, ser goste na vida. Autoficção está partindo de si, e colocar o nome dele se refere claramente a isso, para construir o poema, que é uma ficção. Todo poema é ficção. Todo poema é ficção. Por mais que o cara parta da vida dele, do que ele está sentindo no momento, se ele racionalizou, pensou nas palavras, pensou no estilo, pensou na forma, pensou em como vai apresentar, já virou ficção. Certo? Já não é mais o sentimento puro. Já tem ali estética, a preocupação estética. Bom, então como se ele estivesse falando para você. É um poema que abre o livro, hein? Eu sou um goste mesmo. Olha a expressão goste. Eu sou um esquisito mesmo. Eu já nasci sob o signo da esquisitice. Foi um anjo do mal, das sombras, que me amaldiçoou. Bom, continuando. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. Opa! Ó, as casas espiam os homens. Ora,
Espiar é uma habilidade somente quem enxerga pode ter. Uma casa não tem olho. Ela não pode espiar literalmente. Portanto, aqui é uma figura de linguagem. O nome dessa figura de linguagem é prosopopeia ou personificação, que consiste em atribuir a algo inanimado, sem vida, características animadas de seres humanos. Tá bom? Agora, como que você interpreta isso daqui, as casas espiam os homens? Não são literalmente as casas que estão espiando os homens, que correm atrás de mulheres. São as pessoas dentro das casas. Tudo bem? Como quando a gente usa a seguinte expressão, as paredes têm ouvido. É a mesma coisa. Quando ele faz referência ao moralismo da província. E aquela coisa provinciana das pessoas ficarem cuidando da vida dos outros. Então, são os puritanos, os moralistas, que ficam atrás da cortina espiando as pessoas que vão namorar. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Ou seja, uma tarde azul é uma tarde agradável, aprazível, bonita. Imagina aqueles céus rosas. Portanto, você está falando a tarde, talvez fosse, é porque ela não é azul. O contrário do azul é uma tarde cinzenta, um céu de chumbo, exata. E é uma metáfora do mundo psicológico dele, existencial. Eu estou oprimido, eu estou mal, estou melancólico. Por quê? Por conta dos desejos. Eu desejo. Só que eu vivo num lugar de muito moralismo e eu mesmo sou vítima desse moralismo. Eu mesmo apresento uma concepção de mundo moralista. Portanto, aqui há uma oposição entre o desejo sexual, é claro, e a moral. Sacou? É forte no provincianismo. Aí, continuando. O bonde, olha o elemento da modernidade aí, ó. O bonde, isso é moderno, é um meio de transporte moderno para a época. O bonde passa cheio de pernas. Aqui é outra figura de linguagem. O bonde não passa somente com pernas, ele passa com mulheres. Só que se chama metonímia, parte pelo todo. Ele usa a parte do corpo para se referir ao corpo todo. Pernas brancas, pretas, amarelas. Sem vírgula, ó. Isso é uma incorreção gramatical, que é forte no modernismo de 1922. Inclusive, ele não se utiliza de vírgulas para deixar a coisa mais dinâmica, né? Pernas brancas, pretas, amarelas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Não é pernas brancas, pretas, amarelas. Tá? E é uma referência à miscigenação no Brasil. Não é? Olha lá, tem perna branca, tem perna preta, tem perna amarela. Miscigenada, tem vermelha de índio. Que ele olha, então ele tá olhando no bonde ali a perna da mulherada. Por isso que ele tem desejos. Só que esse desejo entra em conflito com os valores morais da sociedade onde ele está e com os próprios valores morais dele. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Aí, ó, o coração é o espaço do sentimento, da ingenuidade. Então, o coração dele fica angustiado, se sentindo culpado por desejar tanto. Mas os olhos, não. Os olhos não perguntam nada porque os olhos não têm tempo de perguntar, porque os olhos ficam olhando para as pernas das mulheres. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos do bigode. Então, tá falando do falso moralista, né? Do hipócrita. O homem que faz a pose de sério, né? Parece que é o cara mais ético do mundo. Mas, por trás dessa máscara, é o que fica olhando para as pernas da mulherada no bonde. Entendeu? Pensando assim, extrapolando o sentido do poema, pensando na sociedade como toda, é o que vai e trai a esposa, é o que frequenta cabaré, prostíbulo. Hã? Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus e sabias que eu era fraco? Isso aqui é a coisa mais pesada do poema, talvez. Isso é uma ironia forte contra a Bíblia, contra o cristianismo. Isso quem disse foi Deus, foi Jesus, desculpa. A única vez, a única passagem
Jesus questionou Deus, quando ele havia sido crucificado, ele está sofrendo muito, dor, humilhação, sensação de abandono. Isso é bíblico. Ele vira para Deus e pergunta: Pai, por que me abandonaste? Entendeu? Ele está recuperando. Por que é irônico? Porque, compara o motivo de Cristo a se sentir abandonado, se sentir na posição de questionar a Deus, com os problemas do eu lírico. Jesus havia sido torturado, carregou uma cruz pesada de madeira durante toda a Via Crucis, foi pregado numa cruz, vai lá, debaixo de sol, cara, um sol de rachar coco, e ele lá fritando, tudo isso para salvar a humanidade. Isso sim é um motivo sério. Não o cara que está se sentindo culpado por ter muito desejo. Eu tenho muito desejo. Eu sou o cara mais sofrido da Terra. Logo, isso é uma ironia. Certo? Porque o sofrimento dele é muito ínfimo, muito irrisório, muito pequeno, é muito fraco. Não é comparável ao de Jesus. Só que ele se coloca no mesmo patamar de Jesus quando ele se utiliza de uma frase de Jesus. Dá para perceber? Mundo, vasto mundo. Mundo, grande mundão velho sem porteira. Se eu me chamasse Raimundo e não Carlos, só seria uma rima entre Raimundo e mundo. Não seria uma solução. Olha como ele está ironizando a utilização de rima na literatura brasileira. A rima não soluciona nada, né? Mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Olha a coisa que eu falei, eu maior do que o mundo. Mais vasto do que o mundo é o meu coração. Mais complexo do mundo é o meu coração. Certo? Aí, é um poema dramático até aqui, né? E bota dramático nisso. O cara fala que ele foi amaldiçoado por um anjo turco. O cara fala que as pessoas ficam cuidando da vida dele, numa cidade de província. O cara fala que ele sente desejo e se sente culpado por isso. O cara se compara a Cristo e tal. Aí ele termina falando assim para você, quase que tirando sarro da sua cara, enquanto leitor. Termina assim, ó. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como diabo. Bom. Então, como ele disse assim, ó. Ô, leitor, esquece o que eu disse. Tudo isso eu fiz porque eu estava bêbado. Tudo isso eu falei para você, eu estava bêbado. E quando a gente fica bêbado, a gente fica mais sentimental mesmo. Só que é um sentimentalismo sem legitimidade, né? Coisa de bêbado. Outra coisa, hein? Atenção para a palavra lua, hein? Aparece bastante no livro e é um símbolo do romantismo. A lua que ilumina, a lua que inspira, a lua que abençoa os namorados. Aqui é uma lua que deixa ele melancólico, mas não é propriamente dita a lua. É o conhaque, cara, a cachaça. Outra coisa, ele usa a expressão diabo aqui, ó. Lá em cima, na primeira estrofe, ele fala em anjo torto que vive na sombra. Agora ele fala em diabo. No entanto, aqui diabo é apenas uma expressão que poderia ser substituída por bota a gente comovido pra caramba. Bota a gente comovido pra chuchu. Entendeu? Comi pra diabo. Ontem eu dormi pra diabo, tava com sono. Não é o diabo, entidade mística. Já na primeira estrofe, não, tem um sentido metafísico, místico. Tá certo? Pô, você acha que é à toa? Que o cara abre e fecha o demoníaco? Tá ironizando. Porque essa coisa do misticismo, ele só falou isso daí, eu sou um azarado, eu sou um papapá, amaldiçoado por um anjo maligno, porque estava bêbado. Então isso deslegitima tudo que ele falou antes. Olha o procedimento irônico do poema, cara. Tá certo? Bom, vou passar para outro poema aí. Vamos ver esse daqui? Não é um poema tão famoso do Drummond, tá? Mas ele diz muito sobre o que eu chamei a atenção para você, sobre as transformações da província, a chegada de padrões modernos na província.
O título dele é O que Fizeram com o Natal. Natal. O sino longe toca fino. Não tem neves, não tem gelos. Natal. Já nasceu o Deus menino. As beatas foram ver, encontraram o coitadinho. Natal. Mas o boi, mais o burrinho. E lá em cima, a estrelinha alumiando. Natal. As beatas ajoelharam e adoraram o Deus nuzinho. Mas as filhas das beatas e os namorados das filhas, mas as filhas das beatas, foram dançar black bottom nos clubes sem presépio. Então, Natal, aí ele fala de neve, porque, nós estamos no Brasil, clima tropical. Então, não é um presépio como os presépios europeus. Tá? Inclusive, já é muito artificial, porque Jesus nasceu na Palestina, no Oriente Médio. Primeiro, como é que ele pode ter sido branco? E segundo, como é que pode ter sido uma noite muito fria, muito gelada, com neve, né? Faz referências ao presépio, né? Com o boi, o burrinho, a estrela alumiando, né? Que vai... a estrela alumiando que vai nortear os 3 reis magos, que estão procurando Jesus. Cada um vai levar um presente, um incenso, o outro ouro, outro mirra e tal. Bom, as beatas, as mulheres muito religiosas, ajoelharam e adoraram o Deus nuzinho ali no presépio. Então é Natal, aquela religiosidade intensa das mães. E as filhas? As filhas das beatas estão nem aí para o presépio, para o Natal, para Jesus Cristo. Porque elas e os namorados foram dançar black bottom. É a modernidade, a música norte-americana. Nos clubes sem presépio. Deixaram o presépio para lá, a religiosidade para lá, a tradição para lá e foram para balada. Namorar é curtir a vida. Entendeu? Então é um outro padrão de comportamento. Chelsea. Legal? Bom, este próximo poema aqui, te diria que é o principal do livro. E um dos principais da literatura brasileira. Sem sombra de dúvidas, o poema mais conhecido do Carlos Drummond de Andrade. Esse poema vai causar uma polêmica. Rapaz, uma polêmica que você não tem ideia, cara. Ele vai aparecer pela primeira vez em 1928, numa revista literária. E vai ser colocado aí em livro pela primeira vez, sendo publicado nesse livro aí. Alguma poesia. Então é assim, declamo, depois a gente bate um papo. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Aí você olha e fala assim, Barejo, mas não tô entendendo que esse poema é tão importante, cara. Um poema zoado. Nada a ver esse poema. Ela ficar falando o tempo inteiro que tem uma pedra no meio do caminho, cara, repetindo. Oh, que saco. Bom, vamos começar? Vamos começar. Primeiro, que tem estrutura repetitiva. Tautologia. Chama isso daí. Ele repete o tinha uma pedra e o no meio do caminho em vários momentos no poema. Estrutura da repetição. Tautologia. Bom. Olha o título. No meio do caminho, que é uma das expressões que são repetidas. Tem um poema tradicionalíssimo da literatura brasileira, cujo título é Nel messo del cammino, que tem um título em italiano. Mas o poema é em português, só o título é em italiano. Que é de um poeta brasileiro, considerado o representante máximo do tradicionalismo na literatura brasileira, e os modernistas, eles vão atacar a tradição, que é um poeta chamado Olavo Bilac, que é um poeta do parnasianismo. E o parnasianismo é um movimento literário mais atacado pelos modernistas. Uma ironia aí.
do Drummond. Posso complexificar mais? Por que o poema do Olavo Bilac tem o título Nel Messo del Camino? Porque é o primeiro verso da Divina Comédia Humana do Dante Alighieri. Uma obra clássica. Uma das 3 obras mais importantes da história da humanidade. A Divina Comédia. Começa lá, no meio do caminho humano, me vi imerso numa treva escura, etc, etc, etc. E o poema do Dante Alighieri, Divina Comédia, é um poema religioso. Um poema católico. É um poema cristão, cara. De caráter didático. Que busca didaticamente mostrar para o cristão o que fazer para ir para o céu. Uma visão religiosa de mundo. O Drummond vai quebrar com tudo isso nesse poema. Entendeu? Então vamos ver, ó. No meio do caminho tinha uma pedra. Caminho aqui é metáfora para a vida, para a existência. Essa longa estrada da vida, como diz o sertanejo. Essa longa estrada da vida, o caminho da existência, da vida. Tinha uma pedra. Pedra é metáfora dos obstáculos. Então, o que caracteriza a vida? Algo cheio de empecilhos, cheio de obstáculos. Durante a vida, a nossa vida é ficar transpondo obstáculos, cara. Descascando abacaxis. Entendeu? Outra coisa, ele se utiliza do verbo ter no sentido de existir, que é uma incorreção gramatical. De acordo com o padrão culto da língua, de acordo com a norma padrão culta, tem que usar o existir. Não pode usar o ter no sentido de existir. Ele usa. Característica do modernismo. Coloquialismo de linguagem. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Então o poema é tedioso. O pessoal repete isso. Porque a vida é um tédio para ele. Entendeu? Olha o sentido existencial forte desse poema. Sacou? Inclusive a pedra vai mudando de lugar, né? É como se a pedra estivesse andando. Ou melhor dizendo, você estivesse andando pela vida e transpondo essas pedras em diferentes lugares. Tá? Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão cansadas. Cansado já de olhar o deserto que é a vida. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Tá bom. Isso vai, porra, a crítica literária, parte dela, vai ficar possessa com o Drummond em 28. Ele publica isso daí numa revista literária. Esse moleque tá querendo o quê com isso daí? Tá me tirando? É um desrespeito, isso é uma insolência. A crítica literária não havia compreendido o sentido existencial do poema. Entendeu? Então não tem salvação, não tem uma reflexão católica de salvação espiritual. Um poema que apresenta a vida sem transcendência. E o que a vida é um tédio e cheio de diversidades. Entendeu? Bom, o próximo que eu discuto com você é esse Cidadezinha Qualquer. Outro poema famosíssimo do Drummond. Famosíssimo. Que tematiza a coisa da província. Cidade do interior e o tédio da província. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras. Mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. Devagar. As janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Acabou. Então, vai reparando aí os poemas sendo curtos, sem rima, versos livres, características do modernismo de 1922, embora o livro esteja inserido na geração de 30, que ele, Drummond, está negando. Bom,
Então, olha o que é uma província. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Então, duas árvores, né? Produzem alimentos tropicais. O Brasil é a República das Bananas, cara. República das Bananas. O Brasil tropical. Que a natureza oferece farta alimentação, né? E tem espaço, tem muito espaço. Tem bananeira, tem laranjeira. Não é igual uma cidade grande. É só prédio, é só casa, é só cimento, é a selva de pedra. Pomar, amor, cantar. Olha a ironia do romantismo. Essa tópica, essa imagem, esse lugar comum, esse clichê romântico do amor perfeito sendo desenvolvido no pomar, em presença da natureza, uma natureza exuberante, né? Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, o burro vai devagar. Então, o tempo passa muito vagarosamente no interior porque não tem o que fazer. Então, tudo tem um ritmo muito lento. Parece o ritmo do pesadelo. Quando vem um monstro, um bandido, sei lá o que atrás da gente, a gente vai naquele ritmo lento. Devagar as janelas, olha, ó, essa expressão já havia aparecido num poema que eu analisei. Daí, de novo, é uma prosopopeia, uma personificação. Olhar um atributo humano, ou de um animal, que seja. Janela não pode olhar. De novo, a referência ao moralismo provinciano. As pessoas atrás das janelas, elas não têm o que fazer, então elas ficam olhando para cuidar da vida dos outros. Eu terminei, eita vida besta, meu Deus. Eita vida tediosa, meu Deus. Tá? Tema da província. Quadrilha, outro poema famosíssimo do Drummond. Famosíssimo. Está entre os clássicos da poesia drummondiana. Um poema de amor. Ó, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a titia, Joaquim suicidou-se, Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Tem que ser lido dessa forma. Entendeu? Sem respirar mesmo, as coisas vão acontecendo de maneira dinâmica. Inclusive não tem vírgula no poema. Ou quase não tem vírgula, na verdade. Então, ó, é uma dança das cadeiras. Um ama o outro, que não ama um e não ama o outro. Entendeu? Então, vamos lá. João amava a Teresa. Mas Teresa não amava o João. Não é um amor correspondido. Isso que é um amor. O amor é um desencontro universal. A Teresa não amava o João, amava o Raimundo. Que, por sua vez, não a amava, mas amava Maria. Que, por sua vez, não o amava, mas amava o Joaquim. Que, por sua vez, não a amava, mas amava a Lili. Que não amava ninguém. Olha o desencontro. O João se desiludiu, foi para os Estados Unidos, virou um imigrante nos Estados Unidos. Teresa se desiludiu, foi para o convento, virou freira. Raimundo morreu de desastre, de acidente. Maria ficou para titia, não se casou com ninguém. Joaquim se suicidou. E Lili casou com J. Pinto Fernandes. Não tinha entrado na quadrilha. Bom, então a Lili é a única que se deu bem? Não. Do ponto de vista amoroso, não. Porque ela não se casou por amor, ela se casou por interesse, ela se casou com um sobrenome. Ó, os personagens, João, Teresa, Raimundo, Lili, tal. Maria, olha isso, J. Pinto Fernandes. Casou por esse interesse, por circunstância social. Casou com um sobrenome, com um cara rico, um cara de família tradicional. Entendeu? Portanto, o amor não deu certo para ninguém. Tá? Quadrilha. Anedota búlgara. Isso é um poema interessante também. Poema curto, poema minuto. Ó. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Olha a ironia do Drummond. Tá vendo como é uma ironia extremamente fina?
a ironia drummondiana. Pô, é um czar russo que caçava homens. Mas, se ficar muito sensibilizado, emocionado, espantado, acha uma barbárie alguns homens que caçam borboletas e andorinhas. Então, um poema que trata da desumanização do homem. Entendeu? Do homem não vê o outro como seu semelhante, como alguém digno. O cara tem mais dó de uma borboleta e de uma andorinha do que um ser humano. O ser humano, ele pratica tudo quanto é perversidade. A borboleta e com a andorinha, não. Isso me lembra um aluno que me disse uma vez, depois se confirmou com vários outros alunos, através dos tempos aí. Não dá tempo de eu contar a história toda, mas, enfim. Eu estava analisando um livro chamado Vidas Secas e tal, em que uma cachorra morre, isso causa muita comoção no leitura, etc. Na época, inclusive, o Vidas Secas, que é um livro do Graciliano Ramos, caía no vestibular. E uma aluna virou para mim e falou assim, porra, nossa, eu fico muito mal com a baleia. Eu falei, puta, pois é, eu também, mas assim, eu acho que a gente tem que ficar assim, mais compadecido, ficar pior com a situação da família que era a dona da baleia. A família vive na seca, se animaliza, vive que nem bicho, não come direito, não tem muita água e tal. Aí que é a história, ela virou para mim e falou assim, ó, Variz, entramos na conversa e tal. Daí ela subiu para mim e falou assim, você sabe que eu tenho mais pena, mais dó de cachorro abandonado na rua do que de morador de rua? Eu fiquei chocadíssimo. Cadê a solidariedade humana? Não tem. Inclusive o cristianismo prega muito, né? A solidariedade humana. Cadê? Parece esse poema aqui. Né? Caçar homem, escravizar homem, tudo bem. Mas caçar borboleta e andorinha já é barbárie. Olha que irônico. Olha que irônico. Bom, vou fazer um poema longo com você. Um dos raros poemas longos do Drummond. Muito irônico, muito difícil. Muito difícil. E esse poema é um poema em que ele apresenta uma forte ironia contra o nacionalismo exacerbado brasileiro. Se chama Europa, França e Bahia. Meus olhos brasileiros sonhando exotismos. Paris, a Torre Eiffel alastrada de antenas como um caranguejo. Os cais bolorentos de livros judeus e a água suja do Sena escorrendo sabedoria. O pulo da Mancha no segundo. Meus olhos espiam olhos ingleses vigilantes nas docas. Tarifas, bancos, fábricas, trustes, craques. Milhões de dorsos agachados em colônias longínquas formam um tapete para sua graciosa majestade britânica pisar. E a lua de Londres como um remoço. Submarinos inúteis retalham mares vencidos. O navio alemão cauteloso exporta dolicocéfalos arruinados. Hamburgo, o umbigo do mundo. Homens de cabeça rachada cismam em rachar a cabeça dos outros dentro de alguns anos. A Itália explora conscienciosamente vulcões apagados, vulcões que nunca estiveram acesos, a não ser na cabeça de Mussolini. E a Suíça cândida se oferece numa coleção de postais de altitudes altíssimas. Meus olhos brasileiros se enjoam da Europa. Não há mais Turquia. O impossível dos serralhos esfacela erotismos, prestes a deslanchar, mas a Rússia tem as cores da vida. A Rússia é vermelha e branca. Sujeitos com um brilho esquisito nos olhos criam um filme bolchevista. E no túmulo de Lenin em Moscou parece que um coração enorme está batendo, mas não bate igual o da gente. Vamos interpretar, isso é difícil. Ó, ele, ironicamente, vai apresentar a Europa como um lugar negativo. Ou seja, ele vai assumir, ironicamente, o discurso de um nacionalista radical, exacerbado. Daqueles que ficam arrumando desculpa para provar que o Brasil é superior a qualquer outro país. Inclusive que os países mais avançados, de capitalismo mais avançado, como os europeus. Entendeu? E a ironia se dá porque a coisa fica ridícula.
Quer ver, ó? Meus olhos de nacionalista brasileiro sonhando exotismos. Olhando a Europa como a lugar exótico. Já é uma inversão, né? Que são os europeus que olham a gente com exotismo. Já começa aí o esquisito. Paris. A Torre Eiffel alastrada de antenas como um caranguejo. Então, a Torre Eiffel? Ridícula. Zoada. Zoada. Parece um caranguejo, cheio de antena. Os cais bolorentos de livros judeus. E a água suja do Sena, escorrendo sabedoria. Rio Sena, né? Principal rio da França. Então, o que ele está falando assim? Está fazendo referência à intelectualidade francesa. Iluminismo francês. Rousseau, Diderot, Voltaire. A literatura francesa, Victor Hugo. Tal. Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. Não presta, não. Isso é coisa bolorenta. Isso é coisa ultrapassada. Coisa do passado. Não presta. Aí ele fala, o pulo da Mancha. O que é o pulo da Mancha? É como se ele estivesse viajando e está transpondo o Canal da Mancha. O Canal da Mancha que divide a Europa continental da Grã-Bretanha. Tá? Então ele vai para a Inglaterra, ó. Num segundo. Meus olhos espiam olhos ingleses vigilantes nas docas. Isso é referência à Marinha Britânica, né? A essa quase paranoia dos britânicos de vigiar o Canal da Mancha, com medo de uma invasão, sobretudo francesa, né? Os inimigos históricos dos ingleses são os franceses. Fala de olhos ingleses vigilantes nas docas. Tarifas, olha como é um lugar cosmopolita, onde o capitalismo realmente tora, né? É dinâmico. Tarifas, bancos, fábricas, trustes, craques, gente quebrando, gente subindo e tal. Ah, mas não presta, o que presta é o capitalismo brasileiro. Inglaterra? Não, a Inglaterra é inferior ao Brasil. Milhões de dorso é esse lado do corpo, né? Que vai do ombro até a cintura, agachados em colônias longínquas, formam um tapete para sua graciosa majestade britânica pisar e a lua de Londres como um remorso. Ou seja, Londres, os londrinos, os ingleses, eles só conseguiram desenvolver esse capitalismo aí, ó, porque exploraram outros povos, as colônias. E, metaforicamente, a majestade pisa, como se fosse tapete. São pisoteados, são oprimidos pelos ingleses. E os ingleses são melancólicos por conta do remorso. Remorso, então eu não queria ser um inglês, não. Imagina, ser inglês e olhar tudo aquilo ali e falar, ó, que sociedade zoada, meu. Ah, não, essa pontualidade britânica, ah, não, essa organização dessa sociedade, ah, não, esse capitalismo vigoroso, dinâmico, ah, não, eu não gosto disso não, isso me deixa melancólico, com sentimento de culpa, porque a Inglaterra explorou muito nações da periferia do capitalismo. Submarinos inúteis retalham mares vencidos. O navio alemão cauteloso exporta dolicocéfalos arruinados. Dolicocéfalo são homens de cabeça pequena. E durante a segunda metade do século XIX, comecinho do século XX, havia a compreensão racialista de que os homens de cabeça de crânio menor seriam mais avançados, mais intelectualizados, mais inteligentes do que os homens de crânio maiores, né? Então, ó, o que os alemães fazem? Mandam embora os seus compatriotas arruinados, sabe aqueles, os desajustados, os arruinados, os empobrecidos, os miseráveis, os bandidos, os fora da lei, os marginalizados. É como dizer, aí fica fácil construir uma sociedade como a alemã, mandando, despejando em outros lugares a escória da sociedade. Hamburgo, umbigo do mundo. Alemanha, né? Homens de cabeça rachada cismam em rachar a cabeça dos outros dentro de alguns anos. É um lugar violento.
A Itália, ele vai para a Itália. A Itália explora conscientemente, de forma conscienciosa, vulcões apagados. Vulcões que nunca estiveram acesos, a não ser na cabeça de Mussolini. Aqui é uma referência direta ao Vesúvio. É um vulcão que entra em erupção, fazia acho que 100 anos que não entrava um vulcão em erupção na Europa continental, e entra em erupção, e os italianos, heroicamente, passam por esse empecilho. E acaba sendo um símbolo de heroísmo italiano, faz parte do nacionalismo italiano, essa coisa de superar esse problema com o Vesúvio. Isso que ele fala do Mussolini, porque mesmo o Mussolini vai mobilizar bastante o nacionalismo, né? Falando que isso aí não existiu, não, isso aí só existiu na cabeça do Mussolini. A Itália não presta também, não tem nada de interessante, o Brasil é muito melhor do que a Itália. E a Suíça? Cândida, tranquila, se oferece numa coleção de postais de altitudes altíssimas. Ou seja, a Suíça só é legal no cartão postal. Na realidade, o Brasil é muito melhor. Você olha aqueles Alpes suíços, aquela paisagem linda, não se engane não, brasileiro. O Brasil é muito melhor que aquilo, a Suíça não presta não, o que presta é o Brasil. Meus olhos brasileiros, repito, meus olhos nacionalistas, o nacionalismo exacerbado, se enjoam da Europa. O Brasil é melhor do que a Europa. Não há mais Turquia. O impossível dos serralhos esfacela erotismos prestes a deslanchar. Ou seja, aqui ele fala de Turquia, ele fala de um lugar exótico, né? Ligado às práticas muçulmanas, né? Aqui ele fala de serralho. Serralho são os palácios imperiais dos muçulmanos. E há uma ideia exótica de que no Oriente, nessa tradição islâmica e tal, há muita sensualidade, muito erotismo. Entendeu? Só que isso se esfacela, isso não é verdade. Na visão do poeta, do eu lírico aqui. E a Rússia? Ele vai para a Rússia. Mas a Rússia tem as cores da vida. A Rússia é legal, não estou falando bem da Rússia. A Rússia é vermelha e branca, as cores da Revolução. Revolução Russa, de 1917. Sujeitos com um brilho esquisito nos olhos criam um filme bolchevista. Uma expressão não é muito comum, né, bolchevista. A expressão mais comum, mais habitual é bolchevique. Tá? E no túmulo de Lenin, o grande líder da Revolução Russa, em Moscou, parece que um coração enorme está batendo. Bom, por que um coração? De novo, é uma imagem que já tinha aparecido no primeiro poema do livro. Né? Mais vasto é meu coração, não sei o quê. Meu coração pergunta, para que tantas pernas, meu Deus? Mas, porém meus olhos não perguntam nada. Então, o coração, essa imagem romântica, como lugar dos sentimentos, da ingenuidade, enfim, que é o Lenin, um homem do coração grande, que se sacrificou em prol da humanidade, queria uma igualdade social, queria uma sociedade melhor, e morreu lutando. Né? Ainda está falando, ó, a Rússia é legal, em Moscou lá está enterrado o Lenin, que tem um coração enorme, mas não bate, o coração dele é grande, mas não é grande igual o do brasileiro. Não é grande igual o nosso. A gente é muito mais solidário, muito melhor eticamente do que qualquer outro povo. E isso, no conjunto, se você analisar de forma bem detida, meticulosa e com muita concentração, vai perceber que é um discurso absolutamente patético, ridículo. Compara todos esses países que ele citou com o Brasil. Não tem legitimidade esse discurso que ele faz. Então, é um discurso que só cabe na cabeça, no discurso de um alucinado, que expressa um nacionalismo exacerbado. Entendeu?